Boa noite, meus amigos do Lab Aquarismo. Sejam todos muito bem-vindos. Desejo a você também um bom dia ou uma boa tarde, dependendo do seu fuso horário que você esteja assistindo, né? Embora que geralmente quando eu uso essa expressão boa noite é porque eu estou gravando um vídeo nesse horário, né? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante e eu creio que para os aquariofilistas é um dos temas principais que eles precisam saber, precisam conhecer. Se você é um aquarista experiente, se você é um aquarista dali de intermediário para experiente, você vai saber o que eu estou falando. Mas se você é um aquarista iniciante, para você é fundamental esse vídeo. Mas se você já é um aquarista experiente, que já tem uma noção, talvez o conteúdo desse vídeo vai ampliar a sua visão sobre alguns fatores que é fundamental que você amplie seu conhecimento. Então, vamos prestar atenção aí na vinheta e voltamos logo logo. Bem, meus amigos, voltamos aqui. E qual que é o tema desse vídeo que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre a importância e como identificar estresse em peixes. Eu vou dar um exemplo bem prático visual para iniciar o nosso vídeo e despertar o seu interesse no tema. Eu acabo de fazer uma TPA bem agressiva nesse meu aquário de ciclídeos africanos, porque alguns dos meus espécimes estão começando a desenvolver os primeiros sinais de uma doença fatal em ciclídeos africanos, que é chamada Malawi Blot. Em um vídeo posterior, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas hoje nós vamos se concentrar apenas nesse efeito, que é o do estresse em peixes. É um dos primeiros sinais e é um dos primeiros processos que leva a essa doença, bem como a muitas outras doenças. Dá uma olhadinha nesse sinal visual que eu quero mostrar para vocês, ó. A água está bastante turva porque eu enriqueci ela com alguns minerais que eu tenho acrescentado nela de calcita e calcário, num projetinho que eu estou fazendo aí para alcalinização natural e reposição de minerais nesse aquário. Mas vocês podem perceber que, apesar desse embranquecimento da água estar relacionado a isso, e eu acabei de fazer uma TPA aí, os peixes estão com uma coloração um tanto pálida. Eles estavam até pior agora há pouco, antes de eu ligar a filtragem aí, né, a bomba, e começar a oxigenar. Então veja bem, toda vez que você faz uma TPA no seu aquário, toda vez que você muda alguma coisa na qualidade da água, toda vez que ocorre uma alteração do que o peixe está acostumado, diferente de nós que temos um sistema muito complexo, tanto o sistema nervoso como o metabólico e outros recursos naturais que nos ajuda a lidar com fatores estressores, os peixes são muito mais sensíveis a isso. E eles são sensíveis mesmo. Pequenas variações ambientais, pequenas variações na alimentação, na qualidade da água, entre muitos outros fatores que nós vamos falar hoje, pode gerar estresse em peixe. Aí talvez você pense, mas peixe, vez por outra, ele pode ficar estressado, mas ele volta ao normal em poucas horas depois. Se ele estiver saudável, se ele estiver bem, isso não é um fator preocupante? É sim, é um fator muito preocupante. Na verdade, o estresse ele é importante porque você considerar esse assunto. O estresse, na verdade, meus amigos, ele é muito comum em muitos peixes. É considerado uma condição em que torna o peixe incapaz. Na verdade, se nós fôssemos explicar o que é estresse em peixe, é qualquer condição no peixe que o torna incapaz de manter o seu estado fisiológico natural, ou faz ele desenvolver algum comportamento estranho, onde ele foge do padrão natural dele. E o estresse no peixe de aquário, ele é o fator indireto para muitas mortes. Essa conversa que alguns têm de morte súbita, né? Morte espontânea, não tem. Toda baixa num aquário, toda morte, é resultado de um processo de alteração fisiológica agressiva e tem a ver com estresse. Então, como identificar se o seu peixe está estressado, se ele está propenso a isso? Vamos falar sobre o primeiro fator, qualidade da água.
A qualidade da água é um fator importantíssimo no aquário e pode sim desencadear um estresse agressivo no peixe. Se a qualidade da água, ou seja, os parâmetros da sua água, como o pH, o KH, que é a taxa de carbonatos na água, que é a reserva mineral da água, cálcio e magnésio, estiver fora do padrão do biótopo ou daquele aquário comunitário que você tem, dos espécimes que você tem ali, fora desse range ali de tolerância deles, pode afetar, né? Se tiver um pH muito elevado ou muito baixo, que é a acidificação da água ou a alcalinização da água. Sofreu uma alteração abrupta, sem um período suficiente de adaptação para o peixe nesses parâmetros, vai gerar estresse no peixe. Substâncias tóxicas. A presença de substâncias tóxicas tem a ver com a qualidade da água também. Por exemplo, picos de amônia. Um aumento significativo de amônia. Você não percebeu, um peixe morreu no aquário e começou a apodrecer ali, libera amônia no aquário. Restos de planta, restos de compostos orgânicos em resultado de fezes, em resultado de planta morta, em resultado de excesso de alimentação, ou por exemplo, troca de alimentação por uma alimentação diferente, a qual ainda não tem uma cultura de bactérias no aquário que consiga degradar aqueles compostos daquela ração nova. Então essas alterações, como ocorre por exemplo quando você faz TPA no aquário, você arranca uma quantidade significativa de bactérias mortas, mas também bactérias boas. Então vai demorar um tempo para ter esse equilíbrio de bactérias anaeróbicas e bactérias aeróbicas, né? Então o resultado é que esse desequilíbrio também pode causar um acúmulo de nitrito, né? Não deu tempo de o ciclo do nitrogênio ali eliminar essa amônia e converter ela em nitrito ou em nitrato, porque nada no aquário se desperdiça, gente. Tudo tem uma reação química, tudo é convertido em alguma coisa. Uma coisa vira outra, que vira outra, e assim vai. E depois as sobras você tira na TPA e repõe com a TPA também. Como alguns minerais, quando você adiciona água no aquário, você na verdade ao adicionar água no aquário, você está adicionando também minerais. Você está adicionando um pouquinho lá que deve ter presente na água de cobre, de magnésio, de zinco, de ferro, que são coisas que nós metabolizamos e os peixes também, nas proporções corretas. Então, qualidade da água. Um segundo fator, manejo do peixe. A gente deve ter muito cuidado para tentar evitar coisas dentro do aquário, como ficar enfiando a mão e fazendo movimentos bruscos, movimentando coisas que pode bater nos peixes, que faz eles ficarem excessivamente agitados, disparando de para lá e para cá. Esse tipo de coisa causa um transtorno muito grande no animal. O animal na hora ele entra num desespero muito grande, porque por ele não ter raciocínio e não ter às vezes uma mente evoluída, como algumas espécies têm mais, algumas espécies elas têm, não digamos evoluída, mas a construção, né? A construção da mente, a forma como ele foi projetado, né? Pelo nosso criador ali, a mente do peixe ali, ela é diferente. E isso varia de espécie para peixe. Uns são mais suscetíveis, outros menos suscetíveis, né? Assim como existem diferenças entre reinos animais, né? Ali como você tem do cavalo, do cachorro, do gato, entendeu? São coisas diferentes. E alguns animais, como no caso dos peixes, eles são muito mais sensíveis. Os seres aquáticos são muito mais sensíveis. Há relatos, por exemplo, de pessoas que criam, por exemplo, crustáceos, né? A pessoa cria ali caranguejo, cria alguns tipos de animais assim, que são até mais suscetíveis ao estresse do que peixes. Às vezes ele pode passar uma carga de estresse ali e já está morto no final do dia. Um choque de estresse já é o suficiente, uma única vez para ele morrer. Eu já criei esse tipo de animal e eu sei que isso é verdade, né? Eu tive pitu e pitu assim, quando ele é muito jovem, dá um susto nele, às vezes ele já morre. É um negócio assim esquisitíssimo, mas tem que tomar cuidado. O simples manejo do peixe, quando você vai transportar ele de um aquário para o outro ou atrás da loja até a sua casa, ele já sofre uma carga de estresse muito grande. Porque aquele chacoalhar da água ali no transporte dentro do veículo, o fato dele ficar um certo período sem oxigenação adequada, ele fica num ambiente confinado ali, que não é o ambiente do aquário natural dele. Então tudo isso causa alterações fisiológicas e metabólicas no peixe. Pode ser por um período curto, mas o impacto que fica remanescente, residual, vamos dizer assim, pode levar horas ou talvez até dias para ele se recuperar. Por isso que quando você adiciona um espécime novo no aquário, você tem que prepará-lo antes para adicionar ele. Além de deixar na quarentena para poder ver se, como o estresse ele é responsável por abaixar a imunidade do peixe,
Pode ser que ele já tenha uma doença pré-existente, mas não está dando sintoma porque o próprio organismo dele ali já está resolvendo aquilo. Mas aí ele sofre esse baque, vamos dizer assim, de estresse, essa carga de estresse, aí é nessa hora que desperta essa doença. Aí talvez comece a se proliferar dentro do organismo dele algum tipo de protozoário, algum tipo de verme, né? Um endoparasita ali. Né? Pode ser que ele comece a ficar suscetível a alguma infecção bacteriana e por aí vai. Então o próprio manejo do peixe já causa esse tipo de situação. Manutenção do aquário, alterações de substrato, retirar algum peixe do aquário. Eles percebem isso, eles percebem. Os peixes, eles são tão assim fascinantes que eles produzem na sua urina e até mesmo através de outros feromônios que eles têm, eles produzem informações químicas que eles liberam na água e que são interpretadas por outros peixes dentro do aquário. Por isso que existe uma cadeia hereditária entre algumas espécies, como por exemplo os ciclídeos, eles têm isso. Os ciclídeos, eles têm uma cadeia hereditária de um alfa, beta e assim por diante. Quem manda no aquário e quem está abaixo deles. Isso determina nessa cadeia quem tem mais direito de comer, quem tem as melhores tocas, quem fica com um determinado espaço territorial. Eles têm essa coisa de divisão entre eles. E eles fazem isso através dessa informação química que eles liberam um para o outro, né? Através da urina. Olha que interessante isso. Se vocês pesquisarem mais profundamente sobre esse assunto da urina do peixe, é bastante fascinante. Então, quando você tira um peixe do aquário e os outros ficam assustados, uma informação química é liberada ali, deixando não só aquele afetado como estresse, mas todos os outros, né? A um peixe morrer, você também, quando submete o peixe a um tratamento de doença, ele já está estressado por causa da doença. Essa manutenção, essa alteração na água, na mudança da rocha, acrescentar uma planta, aumentar a vazão do filtro, mudar o filtro, qualquer mudança dessa pode gerar em grau maior ou menor a carga de estresse. Como esse impacto vai ser absorvido pelo peixe? Depende muito de vários fatores. Depende da qualidade da água, depende da saúde do peixe nesse momento e a carga de estresse que ele recebeu. E como ele vai lidar com isso, vamos dizer assim, né? Uma outra coisa que pode causar estresse no peixe é não levar em consideração também nesse processo aí qual que é o ambiente natural que ele vive. Ele vive em águas mais calmas? Ele vive em águas mais movimentadas? Você colocar peixes que são de espécies incompatíveis gera um estresse enorme. Um novo habitante no aquário que não é compatível com os outros pode causar uma mudança muito radical ambiental. E isso deixa todos os peixes estressados. Deixa aquele novo estressado e deixa os que já habitam lá estressados também. Sons. Vamos falar agora sobre um outro ponto. Nós falamos até agora sobre o manejo do peixe, qualidade da água, ameaça ou atenção. Vamos falar agora sobre isso. Uma ameaça e atenção. Que é um assunto. Vamos esquecer um pouquinho do som. Vamos falar um pouco sobre ameaça e atenção. A sensação de um peixe ele estar ameaçado é um estado que deixa ele em atenção constante. Faz com que na corrente sanguínea do peixe ele libere hormônios de estresse. E aí, essa situação pode começar a ameaçar a saúde do peixe, porque ele começa a não equilibrar mais fisiologicamente o seu corpo, a seguir o seu metabolismo natural, as suas defesas naturais, a sua produção natural de muco. Então ele começa a produzir demais muco, ele começa a ficar suscetível a doenças, começa a ficar muito assustado. Colocar ele, por exemplo, numa situação de ameaça é você, por exemplo, além de que nós comentamos de colocar um espécime novo, incompatível, ou criar alterações na água de ficar mais movimentada ou mais calma e assim por diante, além de você não escolher o lugar correto para você colocar um aquário. Por exemplo, colocar um aquário num lugar que fica muitas horas excessivamente sob iluminação forte faz com que altere o ciclo de sono do peixe. Ciclo de sono. Peixes dormem, não como nós, né? Eles não têm um estado de repouso, de inatividade absoluta como nós, mas eles têm um estado de eles abaixam as atividades deles corpórea e neural a um estado mínimo possível para a manutenção da vida. E você pode perceber que quando o peixe está dormindo, geralmente ele vai para o fundo do aquário ou ele apresenta movimentos bem lentos de natação, mesmo que ele fique próximo da superfície, e ele muda a coloração dos olhos e a coloração do corpo, ficando até com um aspecto um pouco mais escurecido alguns. Então isso indica que ele está ali em repouso, ele está dormindo. Mas se você coloca o aquário no ambiente da casa,
ou do lugar ali onde você escolheu para colocar, onde tem forte iluminação, já logo cedo de manhã, longas horas do dia até tarde da noite, transitando pessoas para lá e para cá, toda hora passando na frente do aquário, principalmente se tem criança que fica brincando, batendo no vidro do aquário. Essas coisas tudo causa grande perturbação no bicho, fazendo com que ele fique estressadíssimo. Agora nós vamos falar sobre o próximo ponto que eu ia comentar com vocês sobre sons, barulho. Barulho interfere muito. Por quê? Um ambiente barulhento ele pode desencadear estresse no peixe, porque os peixes, quando eles vivem na natureza, os sons que eles estão acostumados são os sons naturais da própria água ali no fundo da água onde eles vivem. Certos tipos de som, como colocar som alto perto de aquário, televisão, aparelhos de som, ficar batendo no vidro, tudo isso daí causa muito estresse. E a água, ela tem uma acústica, sabia? A água ela é capaz de produzir vibrações, até sonoras. Talvez você se lembre na sua infância, se você já brincou disso, quando você está na beira de um lago, se você joga uma pedra na água, enquanto ela vai batendo na água, ela produz ondulações. E dizem que as ondas sonoras, elas andam no ar dessa mesma forma, como se fossem ondas na água. Então a água também ela amplifica um pouco, de certa forma, esses barulhos. Para o peixe, é uma coisa ensurdecedor. Quando você bate no vidro do aquário, você coloca um aparelho próximo, causando vibração. E irradia para eles, causando uma perturbação muito grande. Falando em irradiar, olha que curiosidade interessante. Vocês sabiam que os peixes também é suscetível a estresse por irradiação? É radiação mesmo, sabe? Radioativo, radiação. Só que não necessariamente substâncias radioativas. Nós não estamos falando aqui de, por exemplo, ele estar perto de uma ogiva nuclear, perto de uma usina nuclear. Não é isso que nós estamos falando. Não vamos exagerar. Essa radiação é radiações de pequenas intensidades produzidas por micro-ondas, né? E onde a gente tem dentro da nossa casa, do nosso domicílio, um equipamento capaz de produzir micro-ondas. O micro-ondas, lógico. É ele mesmo, se você pensou. Então, dizem que até mesmo os betas, olha que curioso, os betas são os mais suscetíveis a isso. Por quê? Porque além do micro-ondas ele ser meio ruidoso, ou seja, ele produz ruído sonoro, ele ainda tem um outro problema. Além dele produzir ruído e vibração, ele libera à volta dele, até um certo ponto, uma certa quantidade de radiação. E isso pode prejudicar os órgãos internos dos peixes, especialmente os betas, levando eles a óbito. Sabia? Então, colocar um aquário perto de um aparelho micro-ondas é uma das piores decisões que você pode tomar, se você não quer deixar seus peixes estressados. Agora nós vamos falar sobre um outro elemento de estresse interessante: superlotação. O aquarista iniciante, o aquariofilista iniciante, ele ainda não tem essa percepção de compatibilidade de peixes, quantidade de peixes, né? Peixes que produzem maior carga orgânica, menor carga orgânica, se ele pode colocar tantos peixes, tanto tamanho de peixe, o tamanho do peixe também interfere bastante. Então, não fazer uma escolha sábia nesse sentido pode gerar um grande problema. Um aquário muito superlotado, além dele desencadear um desequilíbrio, né, de toxinas, como nós já comentamos, produzir muita carga orgânica no aquário, muita sujeira, alterar o pH da água, fazendo lá, se for um peixe que tem que viver num aquário alcalino, ele vai ficar com água muito ácida, né? Ou, por exemplo, mesmo que seja um peixe de água ácida, pode abaixar muito os níveis de pH ou aumentar muito a amônia. É muito mais perigoso, para dizer a verdade, num aquário alcalino, porque a amônia, as concentrações de amônia livre, seja NO3, NO4 e por aí vai, NH, aliás, NH3, NH4, é mais perigoso em aquário alcalino. É mais fácil atingir o pico. Um aquário mais ácido, de neutro para ácido, é menos pior, vamos dizer assim, mas não está livre disso, entendeu? Os animais, eles têm essa sensibilidade muito mais aguçada de sentir essa diferença e pode afetar do mesmo jeito. Então tome cuidado, não coloca muitos peixes no aquário, muita comida, isso aí gera um problemaço de estresse. Já que nós estamos falando sobre comida, né, alimentação, a alimentação também é responsável por estresse. Por quê? A alimentação dos peixes na natureza, ela é variada, né? Eles não comem sempre o mesmo tipo de alimento. Então, por exemplo, existem peixes que eles têm uma dieta alimentar muito mais restrita. Por exemplo, a gente sabe que os peixes estritamente herbívoros, eu vou dar um exemplo para vocês. Está vendo esse peixe aqui, ó?
Esse peixe que vocês estão vendo aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo aproximar a câmera. Estão vendo ele? Isso aqui é um Icola Kaiser, é um Tropheus Icola Kaiser, é um ciclídeo africano, cujos hábitos alimentares dele é estritamente herbívoro. Um outro animal herbívoro aqui, que também dá umas beliscadas, tentando dar uma de onívoro, mas na verdade ele é herbívoro, é esse daqui, ó. Gelidochromis mori. É um hemibuna, um dos mais tranquilos que tem, mas ele é herbívoro. E aqui eu tenho outros espécimes onívoros, né? Com tendência a carnívoro, como essas alaunocara, aquele candango ali, né? Tem venustos e aí por diante. Então qual que é o resultado? Esses animais onívoros, eles se alimentam de proteína tanto vegetal como animal. Mas os que são herbívoros, eles têm que se alimentar exclusivamente de fontes de proteína vegetal. Evitar ao máximo, ou de preferência nunca dá para eles. Por quê? Quando eles ingerem essa proteína, a fisiologia do intestino dele, o processo metabólico dele não é capaz de metabolizar essa fonte de proteína. Em resultado, ele pode ter uma constipação intestinal, ou seja, o intestino dele entope, porque ele não consegue defecar, já que ele não consegue metabolizar. Ele vai inchando e aí dá a doença que nós comentamos no início desse vídeo, que é o Malawi blot, que é um fenômeno que ocorre onde o peixe ele vai inchando os órgãos internos do aparelho digestivo dele a um ponto dele morrer. Ele entope, não caga mais, ele morre. Muitos peixes que desenvolvem essa doença não desenvolvem ela de imediato. Eles começam a apresentar os primeiros sinais disso no final do estágio da vida juvenil ou adulto. Às vezes, quando ele é jovem, como ele tem um sistema metabólico mais acelerado e ele está em fase de crescimento, talvez o corpo dele até uma certa forma dá uma compensada nisso, né? Embora que não está livre de ele sofrer estresse logo na juventude e morrer também. Porque como os órgãos dele ou o corpo dele não está muito bem desenvolvido, é óbvio que a tripa dele é mais estreita. E aí o resultado é que também pode ser que ele leve a uma morte prematura. Mas vamos supor que na melhor das hipóteses, os parâmetros ali da sua água estão ok, livre de toxinas, tudo está favorável para ele se desenvolver bem. Então ele tem, assim como nós temos nosso corpo ao lidar com o estresse, tem formas de compensação. Mas ele não está livre de aos poucos ir desenvolvendo isso. E aí quando chega uma certa fase, você vai perceber os sinais dessa doença. E aí vai ser tarde demais. Porque quando ela está num certo estágio avançado, você não consegue mais retroceder esse peixe. Você não consegue fazer ele voltar atrás. O resultado é que ele vai começar a apresentar sinais graves da doença e vai a óbito. Essa que é a verdade. Então a escolha correta da alimentação do seu peixe é muito importante. O inverso também é verdadeiro. Se você tem um peixe que ele é onívoro para tendência carnívora ou exclusivamente carnívoro, como esse daqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, ó. Isso aqui é apelidado como Five Bar. É um ciclídeo africano que a dieta dele é carnívora. O negócio dele é comer proteína animal. Se você ficar dando com frequência proteína vegetal para ele e pouca proteína animal, o resultado é que ele vai ficar com a imunidade baixa, isso gera um estresse nele, porque ele não está ingerindo a quantidade de nutrientes que ele precisa e ele também vai desenvolver doenças por causa de estresse. Olha que curioso, é um estresse que causa nele. Como é que você pode, então, à base desses elementos que nós comentamos aqui, perceber, se você está levando em consideração tudo isso, sinais de estresse no seu peixe? Como identificar? Vamos agora ao fator importante. Por que é importante identificar sinais de estresse? Quando o peixe está estressado, você vai notar algumas mudanças. A primeira e a mais visível de todas é a coloração. Ele perde a coloração original dele. Ele começa a mudar a cor que você está acostumado a ver. Por exemplo, um peixe vermelho pode começar a ficar meio branco, um azul ficar meio preto e por aí vai. Meio escurecido. Outra característica relevante, né? Mas lembre-se, isso não é uma regra. Pode ser que ele fique assim por uma condição temporária, mas depois de algumas horas ele volte ao normal. Agora, se você perceber que ele está assim por um período prolongado e não volta mais à coloração normal, aí ele já está afetado pelo estresse, né? Uma outra característica relevante é a mudança no comportamento do peixe. Por exemplo, quando o peixe ele não é de se esconder e ele agora está se escondendo toda hora, fica entocaiado ali num canto ali, isso não é legal. Isso é um sinal de estresse. Se o peixe ele é muito tranquilo, é o contrário, e ele começa a ficar muito agitado, dando uns disparos de natação assim dentro do aquário, ele do nada dá uma nadada rápida. Alguns chegam ao ponto até de bater no vidro assim, ou dar um pulo assim que se você não tiver tampa no aquário, ele pula para fora. É um sinal de estresse. Inclusive tem até uma doença interessante que agora eu não me recordo de cabeça, porque é tanta informação que a gente acaba esquecendo, que ela é capaz de causar isso no peixe. Leva ele a ficar dando essas disparadas no aquário. Eu não me lembro agora, mas vocês podem pesquisar um pouco mais sobre o assunto. Tem uma doença que talvez se você é um aquarista mais experiente, você talvez se lembre dela. Se vocês me lembrarem, comentem no vídeo.
sobre essa doença. É uma doença que faz eles ficarem assim, dando essas nadadas rápidas no aquário, feito louco e colidindo nas coisas do aquário. Então essas mudanças comportamentais é um indício de estresse. Há também alguns peixes que eles apresentam outros tipos de sinal, como por exemplo, ele não perde interesse pelo alimento, ele não quer mais comer, né? Tem algumas espécies de peixe que costumam ter umas brincadeiras de ficar correndo, perseguindo um ao outro, não agressivamente como quando os ciclídeos estão disputando território, mas talvez que nem, por exemplo, eu tinha pacu num aquário meu, né? E o pacu prata, ele tem essa coisa de ficar nadando em cardume, um correndo atrás do outro, parece até que eles estão brincando, né? Mas aí você vê que tem um deles ali que fica só no cantinho, perto da bomba ali, não sai dali nunca. Principalmente o peixe novo, quando você introduz ele no aquário, ele tem essa mania. Às vezes ele procura um cantinho, geralmente perto da bomba ali, ele fica ali entocaiadinho, não sai dali pra nada. É um sinal de que ele está estressado. Então isso aí é a forma de identificar. Só que tem sinais de estresse que não tem uma coisa assim para você perceber muito rápida, entendeu? Alguns sinais são assim distintos, né? Por exemplo, às vezes no transporte da loja até o local, o animal fica mais vulnerável ao estresse. Ele não vai perder o apetite, ele vai ter o comportamento normal dele depois de algumas horas. Só que você vai perceber que os habitantes do aquário começam a mudar o comportamento deles por causa do peixe novo introduzido. E aí eles começam a sentir naquilo um pouco de uma ameaça. E aí eles começam a mudar o comportamento deles. Não o peixe que você introduziu. Você fica preocupado com o peixe, mas na verdade é os outros que estão sendo afetados por ele. Então fica de olho nisso. Fica de olho em sinais assim, né? O estresse no peixe pode matar? Bom, se nós já conversamos tudo isso sobre isso até agora e você já discerniu, realmente sim, pode matar. Pode não ser que levam à morte imediata, mas é geralmente o primeiro ponto de partida aos fatores que levam à morte do peixe. Então, o estresse pode matar sim. Se a pergunta está respondida. Ela leva à queda de imunidade. O peixe pode parar de produzir aquela mucosa protetora que ele tem em volta das escamas dele ou da pele dele, como no caso de peixe de couro, né? Ou o contrário, ele começa a produzir excessivamente a ponto de produzir até filamentos daquela mucosa vazando dele assim por fora, assim, um negócio gosmento em volta dele, começa a ficar excessivo a ponto de você perceber olho nu. E isso torna ele vulnerável ao que? O estresse contínuo no peixe. Assim como nós, quando fica estressado demais, pode começar a ficar gripado, resfriado com facilidade, o peixe também ele fica como se fosse uma gripe, mas não é bem gripe. Ele começa a ficar suscetível a bactérias, porque aqui tem bactérias boas e bactérias nocivas, só que devido ao controle biológico, à própria imunidade do peixe, ele consegue lidar com isso. Como nós, ao respirar no ar, aqui ó, tá cheio de patógenos no ar. Nós estamos vivendo essa época de pandemia, tem se falado muito sobre isso, né? As pessoas falam, gotículas se espalham no ar. O peixe, ele tá ali, ele defeca, se ele tem um protozoário, um verme, uma bactéria dentro dele que sai pelas fezes, ela tá livre no ar. A maioria desses agentes patológicos que podem adoecer o peixe, eles têm um sistema simplificado. A constituição deles, organismos unicelulares, esses micro-organismos, eles não têm sistemas reguladores complexos da homeostase deles, né? E um controle osmótico que permite ele ter esse controle de salinidade, de ambiente. O resultado é que quando ele sai livre no meio ali do aquário, ele morre, a maioria já morre. Só que tem alguns que são bastante resistentes, que são os causadores das doenças nos peixes. Então se a imunidade dele baixar por causa disso, aí é o oportunismo, é a infecção oportunista. Bactérias, parasitas, fungos, protozoários, vermes, endoparasita, ectoparasita, que são os parasitas que se alojam na parte externa do peixe do lado de fora, é aí que eles vão se aproveitar. Né? Como é que você pode então eliminar? Vamos falar agora sobre eliminar esse problema. Bom, para tentar diminuir o estresse do peixe, a primeira ação é identificar a causa. Tente eliminar o fator que está originando o estresse no peixe. Por exemplo, se você introduzir um peixe que não é compatível no aquário, talvez você vai ter que estudar uma das duas coisas verdadeiras. Ou trocar ele de aquário, ou trocar os outros peixes que não são compatíveis com ele de aquário. E se você não tem aquário para pôr esse outro peixe, talvez você vai ter que estudar a possibilidade. Nós não estamos induzindo ninguém aqui a tomar nenhuma decisão. Fica a seu critério. Você é responsável pelas vidas do seu aquário. Mas é importante lembrar que se você tem apreço, preza e respeita a vida dos seus bichinhos, que eles merecem esse respeito, você vai pensar antes de adquirir uma espécie. Mas vamos supor que você já adquiriu, foi uma dica lá do lojista errado, ou você avaliou alguns fatores e tudo parecia corroborar para aquele peixe ser compatível e não é. Então talvez você vai ter que doar ele ou o peixe que já está no seu aquário.
né? Porque senão você pode matar um e o outro. É aquela história, né? Quem quer ter 2 pássaros, sai voando. Melhor um na mão do que 2 voando. Apareceu o Chapolin agora. Não... Bom, vocês entenderam, né, o ditado aí. Então você vai ter que pensar nesse fator. Também, uma outra coisa que você pode identificar é utilizar alguma espécie de produto para eliminar as toxinas presentes no aquário. Por exemplo, se você usou um teste de amônia, por exemplo, para poder verificar se as taxas de amônia livre está indicando a presença de excesso de nitrito, nitrato, alguma coisa assim no aquário. Então o que você tem que fazer? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou mostrar para vocês aqui 2 produtos que é muito interessante, que pode ajudar vocês na identificação de toxinas no aquário. Um deles é esse aqui, ó. O Ammonia Test. Você pode adquirir de qualquer marca ou qualquer fabricante. Eu uso dessa marca, como eu já falei em outros vídeos. O Ammonia Test da Indus Pharma, ele tem se mostrado bastante confiável para mim. Eles vendem nesse formato aqui, o parceiro, de 20 ml aqui. Esse daqui é capaz dos 2 frascos reagentes gerar 50 testes. Ele testa NH4 e NH3. Então, através dele, você consegue identificar. O ideal mesmo, o perfeito para uma água saudável é 0 amônia. Mas é muito difícil você conseguir manter por muito tempo um aquário com 0 amônia. Então, eventualmente, ela pode subir. Você chega ali a 0,25, 0,50 e dependendo do tipo do peixe que você tem ou do tipo do seu aquário, se ele for um aquário alcalino, por exemplo, aqui que é de ciclídeos africanos, é um aquário alcalino. Isso aqui sobe muito rápido, amigo. E quanto mais alcalino e mais alto é isso aqui, pior é. O efeito no corpo é muito mais potencializado do que se fosse um aquário de ciclídeos amazônicos, né? Ou um aquário ácido, né? De certos peixes que vivem em meio ácido ou neutro. Tem um outro medidor aqui, quer ver? Que pode ser usado também. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui para vocês verem um outro exemplo de um produto que vocês podem usar. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu acho aqui nas minhas coisas. Nós vamos fazer uma pequena pausa aqui e eu vou mostrar para vocês. Espera um pouquinho, pessoal. Muito bem, galera. O outro produto que eu ia comentar com vocês é esse aqui, ó. O Ammonia Test. Esse Ammonia Test aqui, ele é num outro formato, ó. Ele é em fita. Então, como é que ele funciona? Uma fita dentro dessa cápsulazinha aqui, né? Tem uma cápsulazinha aqui dentro, protegida, semelhante a essa daqui, ó. Vou pegar um aberto aqui para vocês verem. Existem vários formatos, né? Alguns testes de alguns fabricantes é aquele que você coloca numa proveta, né? Uma provetinha. Deixa eu ver se eu tenho uma aqui para mostrar para vocês. Estira essa aqui, ó. Uma provetinha assim, né? Que você coloca dentro dela, tampa e chacoalha, né? Já tem outros fabricantes que eles fabricam assim, ó. É uma fita, né? Vem dentro de uma embalagem protegida, né, para não ter contato com alguma coisa que degrade o produto, né? Aí vem uma fita, você tira aquela fitazinha, mergulha ela dentro do aquário e aí você vai ter uma tabela aqui do lado. Olha que prático, uma tabela mostrando o resultado e os índices, né? Mas aí, no caso, além do teste de amônia, o teste de amônia vai servir para você medir o quê? Para você saber se está tendo acúmulo de toxina de amônia livre, total, no aquário, né? Se o índice estiver fora do parâmetro, você tem que corrigir isso. E aí, como é que você corrige? Você pode fazer uma boa sinfonagem de fundo, usando um sifão, como esse daqui. Inclusive, eu tenho um vídeo aí no nosso canal. Vocês podem procurar aí nos vídeos anteriores um vídeo que eu fiz sobre como fazer TPA de maneira correta, onde eu demonstro como fazer isso. E aí você vai usar
um dispositivo como esse daqui, ó, que é um sifão que você bombeia e você vai passar próximo ao substrato para remover o resto de fezes, resto de ração e tudo mais que tem ali. Dá uma limpada no vidro também, né? Usando uma bucha macia para você não riscar o vidro, né? Aí você pode usar uma bucha comum de louça, não essa parte verde, a parte macia, né? Ou algumas pessoas optam por usar um essas buchinhas aqui que compra em loja de aquarismo, né? Que ela tem uma haste ali para você não ficar enfiando a mão dentro do aquário, né? E contaminando o aquário. Então você pode usar isso aqui, né? Eu higienizo bem a minha mão, então eu costumo usar bucha comum. Isso aqui eu uso só para algumas situações específicas, né? Além da amônia, você pode identificar que ela está fora do padrão ali, né? Aí como é que você vai fazer no caso da amônia? Você faz a TPA, remove o resto de composto orgânico e pode ser que não sofra muita alteração. Você pode usar um produto também, se você não quiser fazer essa TPA ou ela foi feita recente, você pode usar um produto como esse daqui, ó, Water Clean da Indusfarma. Mas se você não quiser usar da Indusfarma, você pode procurar também de outro fabricante. Que tipo de produto é esse aqui? É um clarificante, é um condicionador clarificante. Geralmente esses clarificantes ou esses produtos similares a esse aqui, qual que é o papel desse condicionador? Você pode ver na embalagem aqui que ele está especificando para nós. O objetivo dele é você recuperar a transparência e a qualidade da água, porque ele degrada, ele acelera o processo de degradação dos compostos orgânicos. Então vamos supor que você está no momento, não tem condições financeiras para trocar o seu filtro por um filtro melhor. Vamos supor que o seu sistema de filtragem está deficiente. Ele não está sendo capaz de filtrar, oxigenar, ou no compartimento ali você não consegue colocar mídias, filtrantes, perlon, que for suficiente para remover tudo que está aqui. Então você pode usar um produto desse temporariamente para dar esse equilíbrio. E aí depois você estuda a possibilidade de trocar o seu filtro por um formato diferente, né? Que vai atender a vazão do seu aquário. Então você tem a TPA e você tem o produto de degradação, que vai ajudar. Uma outra coisa que ajuda também é a escolha de um bom medidor de pH, para saber se o pH da água está dentro do especificado. Porque se o peixe é de água muito alcalina e ela está indo de neutra para ácida, ou o pH está baixando, você tem que equilibrar isso de volta. Se ele é um peixe de água ácida e você fez uma TPA e adicionou água da torneira e a sua água da torneira é um pH mais alcalino, você prejudica o peixe. Então você pode comprar um teste pH. Só que você tem que comprar um teste pH que seja de acordo com a faixa de peixe. Por exemplo, tem peixes que são de água mais neutra para água ácida. Esse tipo de peixe geralmente são peixes tropicais ou amazônicos. Peixes tropicais de fundo ou amazônicos, você vai usar um teste semelhante a esse da Indusfarma ou de qualquer outro fabricante para peixes tropicais. Geralmente você vai saber que porque ele mede geralmente nas faixas de 6.2, né, 6.2 até 7.5. No caso desse daqui da Indusfarma, né? Então ele abrange esse range. Mas se for um aquário marinho ou de ciclídeos africano, que aí o pH já é muito elevado, aí você pode usar um teste como esse aqui, ó, específico para isso. Que nem esse aqui, o Water Test aqui, pH 2 da Indusfarma, ele já abrange, olha só, ele vai desde os 7.3 de água salgada e 7.6 de água doce até 9.2 de água doce ou 8.9 de água salgada. Que aqui já seria peixes do lago Tanganica, né? Que é um lago na África lá que é muito alcalina a água. Então se você tem peixes que abrangem essa faixa, você já descobre aqui se o pH está muito fora, né? E aí você tem que corrigir. Então você identificou, né? Como dissemos aqui no vídeo, a questão do pH ali está fora. Aí o que você vai fazer? Existem meios naturais que você pode usar para corrigir o pH. Como por exemplo, se ele tiver muito alcalino e as necessidades fisiológicas do seu peixe exigem que o pH seja mais ácido, então você pode utilizar a adição de plantas, troncos tratados, né? Não pode simplesmente pegar um tronco ou um pedaço de galho de árvore achado na rua e jogar dentro do seu aquário, que você vai introduzir uma série
de toxinas, de agentes patológicos e vai prejudicar seu peixe. Tem que ser troncos de árvores específicas, porque também algumas árvores liberam substâncias que são tóxicas para os peixes. Então você vai numa loja de aquarismo, né? Ou você vai pesquisar na natureza um tronco e você pode pesquisar na internet aí dicas de como você tratar esse tronco. Então se você coloca tronco na água ali, colocar um substrato mais neutro, né? Como cascalho de rio, né? Colocar quartzo e assim por diante, ou areia, aquele areião, né? Que é areia de duna, que ele é mais neutro. Então você já consegue resolver o problema se o seu substrato é muito alcalino. Se for o contrário, você está tentando alcalinizar e você vai usar um substrato mais alcalino, talvez um substrato marinho, dolomita número 0, né? Vai utilizar ali algumas rochas calcárias, como o Zanzibar, né? Você pode usar. Tem rochas artificiais também feitas de cimento branco, dolomita, seixo de dolomita de jardim, que é rico em cálcio e magnésio e ele calcifica a água ali, porque ele tem a presença desses carbonatos, desses sais que vai fazer com que a água fique mais alcalina. Você pode usar calcário, pode usar calcita, né? Você pode usar aquele substrato, talvez importado, se a sua condição financeira permite, que é a base de coral de Recife morto, né? Que é farinha desse quebra moída, né? Desses corais e por aí vai. Então tem esses meios naturais, mas emergencialmente talvez você não tenha condição de fazer isso. Então você pode usar um produto, que é isso aqui, ó. Eu vou dar 2 exemplos para vocês de produtos que vocês podem usar para corrigir isso. Você pode utilizar um acidificante ou um alcalinizante, né? Por exemplo, aqui eu tenho 2 exemplos do nosso parceiro Indusfarma. Eu tenho o Conde R e eu tenho o Conde Max. O Conde Max é um alcalinizante, que eles falam na embalagem aqui que ele também é um regulador e um tamponador, né? E aí você pode usar ele na proporção aqui. Ele vai fazer com que aglomere ali os carbonatos, fazendo com que ocorra uma reação química, onde vai fazer com que o pH vai ser elevado, né? Por causa da reserva mineral. Mas lembre-se, se você tem uma reserva mineral baixa no seu aquário, adicionar esse produto não vai surtir muito efeito. Ele vai fazer com que ele eleve o pH um pouco, temporariamente por algumas horas, mas no outro dia já está baixo. E peixe, ele tem essa percepção também, ele tem essa sensibilidade. Alterações de pH toda hora subindo e descendo é pior do que você ter um pH estável. Às vezes até melhora a pessoa, diz alguns especialistas, né? Alguns profissionais. Que você tem um pH um pouco abaixo do range que seria o ideal para ele, satisfatório, mais equilibrado, sempre constante, do que o contrário, ficar toda hora abaixando, subindo, abaixando, subindo. Então isso não é legal. E aí o que você tem que ter? Você tem que ter elementos dentro do seu aquário, como rocha, substrato, assim por diante, que são alcalinizantes para você usar esse produto e dar uma melhorada. Mas temporariamente você pode tentar adicionar um produto desse, até você corrigir isso daí, né? Ou, no caso aqui, por exemplo, um acidificante, que nem esse Condimin R aqui, na Indusfarma, ele faz o processo ao contrário. Então, por exemplo, às vezes a pessoa mora numa região onde o pH da água é muito alcalino. Tem gente que já falou por aí, na internet, que na região onde mora a água sai da torneira, cara, próximo de 8.0 ou mais. Quem dera que a minha água saísse assim, mas não sai assim da minha torneira aqui. Mas tem gente que sai. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que adicionar elementos na água que sejam acidificantes e temporariamente, talvez ali, quando ele adiciona ou introduz uma água nova, ele usa um produto desse para já chegar no ponto que ele quer. Mas lembre-se, utilizar esses produtos não pode ser uma solução definitiva, porque alguns deles não são capazes de tamponar, manter o pH estável. Talvez ele corrige temporariamente, aí depois você tem que usar um buffer, né, para ele tamponar. O buffer ele faz com que fique naquele índice parado ali, né, do nível do pH e da alcalinização, acidificação da água. Então a maioria desses corretores de pH da água é uma solução temporária, né? Ok, daí você pode partir para essa linha aí do que a gente falou até agora. E tem uma outra coisa que é importante também. Quando você introduz a água da torneira, uma água, por exemplo, de um poço ou coisa assim, às vezes ela pode ter algum agente patológico ali, ou ela ter a presença de algumas substâncias químicas ou minerais pesados, principalmente metais pesados na água, que são perigosos para o peixe, pode intoxicá-lo.
Aí o que você pode fazer nesse caso? Você pode usar dois tipos de produtos que existem aí no mercado, que são os anticloros e os condicionadores. Qual a vantagem de um do outro? Depende do que você está procurando. Por exemplo, o anticloro geralmente tem um valor mais barato e o objetivo dele, na verdade, é eliminar alguns compostos como cloro, cloramina, né? E até alguns tipos de metais pesados, mas ele só serve para essa tratativa inicial da água. Já os condicionadores como esse daqui, ó, como o Water Protect da Indus Pharma, nós mostramos agora o Anclor, né? Opa, quase caiu aqui. Agora tem esse aqui, o Water Protect, mas tem outros fabricantes que fabricam também. É um condicionador de água que tem uma proposta diferente. Além de ele fazer o que os anticloros de aquário às vezes fazem, ele também tem a indicação de que ele serve para proteger o peixe de estresse, porque por ter no composto dele aloe vera, ele protege as escamas e a mucosa do peixe. Então, se tiver um agente agressivo na água que pode atrapalhar essa proteção natural do peixe, geralmente os condicionadores eles fazem isso. Eles vão muito além do que remover o cloro, cloramina e os metais pesados. Mas ambos são interessantes. Aí vai do seu custo-benefício e da sua situação, né? Muito bem, pessoal. A gente falou até agora que para eliminar os fatores de estresse, tem essas opções que vocês têm. Agora, e quando, na verdade, você percebe que o problema do seu aquário está sendo que ele está acumulando muita sujeira e parece que mesmo você já tendo avaliado o seu filtro, trocando as suas mídias por umas mais eficazes, ou se foi radical, você foi lá e até trocou o seu filtro, e mesmo assim você sente que a amônia sempre está subindo e você não consegue regular isso daí. Então seria interessante você reavaliar o fato de que talvez você está com uma deficiência no ciclo biológico do seu aquário. Talvez você tenha que repor as bactérias. Eu tenho uma cultura de toda vez que eu faço uma TPA, especialmente quando eu faço uma TPA mais agressiva, quando eu procuro tirar mais água, né? No caso, por exemplo, de um tratamento de doença, que é o que eu estou iniciando aqui nesse aquário, ou quando você quer fazer uma manutenção no seu aquário, você precisa tirar mais água, ou nas TPAs regulares mesmo. Eu costumo usar um acelerador biológico. E no mercado aí vocês vão encontrar dois tipos de aceleradores biológicos. Tem alguns que eles têm a proposta de ciclar rápido o aquário. Então você tem uma montagem de um aquário novo que não está ciclado, então ele já vem uma quantidade de bactérias ali que vai permitir que você tenha uma cultura rápida de bactérias aeróbicas e bactérias anaeróbicas. Cada uma dessas categorias de bactérias tem uma proposta diferente. Mas uma das mais importantes no aquário, que faz esse processo, são as bactérias da categoria nitrosomas. As nitrosomas são muito importantes porque são bactérias aeróbicas que elas promovem rápido essa ciclagem e essa degradação de substâncias. Então, quando eu faço uma TPA no meu aquário, eu sempre adiciono na proporção da água que eu estou pondo. Você não precisa colocar a proporção do seu aquário inteiro. É na proporção de água vocês repôs. Porque aquela quantidade de água que já tem ali, já tem uma certa cultura de bactéria. Então, quando você tirou parte dessa água, você tirou só uma parte das bactérias. É bom porque você elimina bactérias mortas ou que estão em estágios estacionários onde elas não estão mais metabolizando essa quantidade de carga orgânica que está produzindo no aquário. Então você tira essa quantidade de bactérias, mas você repõe elas como? Com um acelerador biológico. E tem alguns que eu ia comentar agora, nós falamos que existe dois tipos de acelerador biológico, né? O incentivador de bactérias nitrificantes, que é os para ciclagem inicial do aquário, e os de reposição, que talvez é até um pouco mais acessível. Mas os dois servem, viu? Você respeitando as orientações do fabricante, os dois servem. Então, que nem eu uso esse aqui, o Walter Bill, né? Da Indus Pharma. Até hoje, eu já uso há meses e eu tenho tido sucesso excelente no meu aquário. Então, em cada troca parcial, eu uso um pouco desse produto na proporção aí recomendada. Só de fazer isso, você já elimina boa parte do estresse dos peixes, porque você elimina fatores ali que pode causar um desequilíbrio na qualidade da água ou afetar o peixe de alguma forma, certo? Mas até agora nós enumeramos aí algumas coisas que vocês podem fazer para ajudar aí a reequilibrar, né, o estresse no aquário, beleza? Só que, gente, todas essas coisas que a gente exemplificou até agora são soluções de médio a longo prazo. Algumas podem ser usadas a curto prazo. Mas para evitar que o peixe já desenvolva um processo que leva ele à doença ou à morte,
qual que é o produto principal? Eu deixei por último para vocês entenderem. É isso aqui, ó. É um anti-estresse. Não sei se você já ouviu falar disso. Tem vários fabricantes que fabricam produtos anti-estresse para o aquário. Você pesquisa, avalia as opções que você tem uma infinidade de variedade de preços, mas todos eles têm a mesma proposta, que é rapidamente eliminar fatores de estresse. Então, por exemplo, esse aqui, ó, que eu uso da Indus Pharma, é o Stress Escape, é um anti-estresse. Qual que é o objetivo desse produto? Aqui está falando a indicação dele, ó, é indicado para diminuir o estresse de peixes após transporte, trocas parciais de água, bem como nas montagens de aquário. Mas agora eu vou falar uma coisa interessante para vocês sobre esses produtos de anti-estresse. Muitos aquaristas profissionais, eles falam que é importante usar isso, por exemplo, quando você faz a TPA no aquário, quando você faz tratamento de doença. Por que que é importante fazer isso? Porque os tratamentos de doença no peixe, primeiro, ele já está doente porque ele está estressado. Aí você tem a doença, que a doença em si é um desequilíbrio do corpo dele que deixa ele estressado. E aí você adiciona no seu aquário um medicamento. Então, quando você adiciona um medicamento, um antibactericida, né, um fungicida no seu aquário, um medicamento para tratamento de protozoários no seu aquário, seja o tipo do tratamento que você está fazendo que for. Esses medicamentos, eles são agressivos, eles matam parte da biologia do aquário também. Por exemplo, os antibactericidas, eles matam as bactérias boas e ruins. As boas nem tanto, mas parte dessas bactérias boas vão morrer. E morre mesmo. Você vai perceber que começa a dar pico de amônia, você vai perceber que o aquário vai alterar. Pode ficar um pouco mais turvo depois do tratamento ou durante o tratamento. Então, além de repor as bactérias boas, durante o tratamento ou após, você usar um produto anti-estresse. Porque esses produtos de anti-estresse, eles contêm algumas vitaminas que são importantes, que nem o da Indus Pharma. Olha o que está falando aqui, ó. E outros fabricantes eu já vi que também tem. Tem aqui, ó, água deionizada, aloe vera, que é muito importante para o peixe, protege a mucosa dele, vitamina B1, colóides orgânicos, conservantes e sequestradores. Então, esses produtos aqui, eles têm a quantidade de nutrientes necessários para já eliminar boa parte dessa carga aí no corpo do animal. E você dá um auxílio para ele se reerguer, entendeu? Antes que ele morra. Porque pensa bem, você vai lá, gosta do seu peixinho, cria ele por um tempão, e você vê lá que o peixe ele tem aquele valor sentimental e aquele valor também que às vezes é um peixe carinho, e você deixar ele morrer por bobeira. Então, quer dizer, cuide do seu bichinho, respeite a vida dele, né? Faça um esforço. Às vezes sai mais barato você ter esses produtos à disposição e utilizar quando necessário e manter o equilíbrio do seu aquário do que ficar tratando de doença toda hora, né? Uma outra dica que eu queria dar para vocês preventivamente também contra a doença é empregar o uso do sal marinho não iodado. Eu tenho aqui à disposição e sempre tenho. Quer ver? Isso aqui, ó. Sal marinho. O sal marinho, além do próprio sal em si, do composto do cloreto de sódio ali, dentro do sal marinho ele vai ter também algumas substâncias que, por incrível que pareça, em proporções bem pequenas, mas uma certa quantidade também de mineral ali pode vir junto, que vai ajudar o seu peixe. Então, você adicionar um pouco de sal na água, além de você prevenir como antifungicida natural de que alguns fungos e bactérias ataquem o seu peixe, você ainda promove, acrescenta, né, algumas coisas que é bom para ele. Mas toma cuidado. O uso excessivo de sal já foi provado também que ele é capaz de causar doença nos peixes. Usar sal em quantidade exagerada e por períodos prolongados pode estressar o animal também. Você causa um desequilíbrio na osmose do peixe, né? Na capacidade dele de controlar a entrada e saída de água do corpo dele. E isso pode prejudicar o animal, levando ele a estresse. Então é bom sempre respeitar a proporção para cada situação. Por exemplo, quando você está fazendo um tratamento de doença, talvez a proporção pode ser aumentada a cerca de ali uns 2, alguns peixes resiste, que não é peixe de couro no caso, né? Peixes bem desenvolvidos, grandes, resiste ali até 3 a 5 miligramas por litro d'água de sal. Mas já é um índice muito alto. Eu costumo usar a proporção
quando eu estou fazendo um tratamento nos peixes, de 1 colher de sopa para cada, uma sopa rasa, né? 1 colher de sopa para cada 20 litros. E quando eu estou fora do período de tratamento de doença, eu utilizo 1 colher de sopa para cada aproximadamente 30 a 40 litros de água. Para não deixar os peixes muito estressados, entendeu? Com excesso de sal na água. Então, essa é a dica que eu dou para você, gente. Eu espero que contribuir com esse material e essas sugestões tenham de alguma maneira ajudado vocês a avaliar alguns fatores de estresse e proteger seus animais, né? Evitando que eles fiquem doentes e que tenha necessidade de você tomar soluções mais radicais, né? Evitando a necessidade de ficar fazendo tratamento no aquário também, porque ficar tratando de doença no aquário toda hora não é legal. Porque cada vez que você faz isso é dinheiro, é tempo, prejudica seus animais, pode levar animais à morte e assim por diante. O máximo que você puder evitar isso é melhor para o desenvolvimento dos animais e dá menos dor de cabeça, tá bom? Fico grato por você ter assistido esse vídeo com a gente, acompanhado nossas dicas. Se você quiser saber mais informações também sobre tratamento de doença, tem outros vídeos aí no nosso canal. Numa série que a gente fez há um tempo atrás aí sobre tratamento de doenças, vocês podem acompanhar aí no canal. Deixa a sua opinião e o seu comentário aqui conosco, né? A sua curtida também, se você apreciou. Se quiser deixar alguma pergunta, alguma sugestão também, quiser expressar o seu ponto de vista, fica à vontade, né? Isso contribui muito para o desenvolvimento do canal. E assinale lá embaixo também aí a inscrição, né? Se inscrever no canal e ativando as notificações para você ficar ciente das atualizações que a gente lança frequentemente aí e das novidades do canal. Quem sabe com essas informações acrescenta mais para você, essa troca de experiência sempre enriquece mutuamente. Beleza, galera? Um abraço a todos aí. Forte abraço, até a próxima.